Olá, meu nome é Patrícia, eu sou mãe da Isis de quase 2 anos e eu compartilho um pouco sobre a beleza e os desafios da maternidade. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje eu queria trazer um assunto um pouquinho diferente, eu vou pedir aí licença para vocês para sair um pouco do foco, porque eu queria compartilhar aqui uma experiência minha. Decidi compartilhar porque eu pesquisei muito e os vídeos do YouTube me ajudaram muito a manter um pouco a calma quando eu passei por esse momento. No segundo semestre do ano passado, ali em meados de outubro de 2025, eu fui na minha endócrino para solicitar alguns exames, porque eu achei que eu tava com alguma falta de vitamina, né? Eu tava me sentindo muito cansada, muito para baixo. E aí ela me pediu alguns exames de sangue, ela apalpou aqui a minha garganta e falou assim: "Ah, eu vou te pedir um exame de ultrassom da tireoide por precaução". Não fiquei preocupada, não achei que fosse nada demais, não me preocupei mesmo. No dia 1º de novembro de 2025, eu fui no laboratório lá na clínica fazer a ultrassom. E enquanto eu tava fazendo ali a ultrassom, o médico começou a falar um monte de número, um monte de coisa. Eu percebi que aquilo não tava normal. E aí, no final do atendimento, ele me falou: "Olha, você tem 4 nódulos na tireoide e um deles tem indicação de biópsia. Retorne no seu médico quanto antes, porque você vai precisar fazer biópsia". Na hora, assim, bate um desespero, um negócio assim, é terrível, de verdade, é terrível. Pesquisei, comecei a pesquisar, eu fiz o exame, gente, no sábado. Então, assim, até chegar segunda-feira para eu entrar em contato com a médica, para fazer um retorno, para pedir a biópsia e assim por diante. Então, foi bem desesperador passar aquele final de semana tentando entender o que estava acontecendo. E eu comecei a pesquisar loucamente sobre o assunto e eu descobri que existe o câncer de tireoide, como que ele funciona e como que era também a biópsia. E é sobre a biópsia que eu vim falar porque, assim, eu encontrei algumas informações muito interessantes, mas eu tinha a opinião de gente que fez com anestesia e sem. E todo mundo que fez sem anestesia falou que doeu horrores. Então eu queria dar a minha versão, porque eu acho que da mesma forma que eu assisti muitos vídeos e eu vi muitas opiniões, eu acredito que esse vídeo pode ajudar alguém também de entender como é que funciona. Eu tive muita dificuldade de agendar a minha biópsia, eu até tive que agendar em outra cidade, porque aqui na minha cidade eu não estava conseguindo fazer, e eu fui fazer em um hospital em outra cidade. Não tive nenhuma preparação específica, eles só me pediram 4 horas de jejum de comida, nada de jejum de água, essas coisas, estava bem tranquilo. E aí, quando eu cheguei lá, eu só levei o ultrassom. O médico falou que ele ia fazer anestesia, ele disse que a anestesia, ela tinha aquela mesma dor, ela arde igual a anestesia do dentista. Então ele aplicou a anestesia aqui na minha garganta e realmente a agulha, você sente a agulha entrar, né? Mesma dor como se fosse no braço. E quando ele aplicou a anestesia, ela arde da mesma forma que ela queima, né? Igual a anestesia do dentista, né? Em seguida, ele começou a biópsia de fato, com a agulha mais grossa, e aí ele fica colocando e tirando ela. Não precisa tirar, ele só vai pegando várias amostras de várias partes, assim, do nódulo, para poder mandar para análise. Demorou alguns dias, assim, mais de 2 semanas, para eu pegar o resultado, e o resultado foi indeterminado. Esse resultado me deixou com um pouco mais de medo e me deixou assim muito irritada, porque eu me preparei para 2 opções, ou é ou não é. Eu não estava preparada para receber um não sei, talvez. Isso me deixou bem frustrada. Retornei com a minha médica, ela falou para eu repetir a biópsia em outro lugar. E assim eu agendei novamente a biópsia no mesmo lugar onde eu fiz a ultrassom, aqui na minha cidade, normal. Quando eu cheguei lá, o médico me disse que não teria anestesia. E eu fiquei assim, morrendo de medo mesmo. Eu falei, nossa, isso aqui vai doer horrores. Ele falou, olha, a minha intenção hoje é te dar só uma agulhada. Eu não tenho a intenção de te dar 2 agulhadas, porque senão você vai tomar a agulhada da anestesia, a anestesia queima e aí depois eu vou fazer a biópsia. Então, agulhada por agulhada, a agulhada você já vai sentir mesmo. Aí eu fiquei apavorada. Falei, isso aqui vai doer, vai ser horrível. Ele limpou e quando ele colocou a agulha, foi direto no nódulo. Eu senti a agulha da mesma forma que eu senti quando eu tomei anestesia na primeira biópsia. E aí ele tirou a amostra de vários lugares da mesma forma que foi feito na outra biópsia.
E eu vou falar uma coisa pra vocês. E realmente não tem necessidade da anestesia, porque eu não senti dor. Foi só a agulha entrando, então não doeu, não foi uma coisa assim, meu Deus, que dor. Enquanto ele tava tirando as amostras, isso daí não dói, é incômodo, incomoda bastante, mas não dói. E aí depois que a gente terminou, ele falou: "E aí, você sentiu falta da anestesia?" Eu falei: "Não, não senti falta da anestesia, não doeu nada." Mais de uma semana depois, eu recebi o resultado e o resultado, graças a Deus, deu benigno, então não é nada. É claro que agora tem que fazer acompanhamento com ultrassom periodicamente para ver se os nódulos não vão ter alteração de tamanho. Mas eu tenho 2 nódulos com TIRADS 3, um com TIRADS 4 e um com TIRADS 5. O único que tem tamanho suficiente para ser solicitada uma biópsia é o do TIRADS 4. Os outros são pequenos demais para que se faça uma biópsia. Então, sim, tem que continuar acompanhando, mas eu já sei que não é nada, tô muito tranquila. Mas enquanto eu tava passando por todo esse processo, eu fiquei com muito medo de não saber, não conseguir prever. É claro que a gente nunca consegue prever o futuro, a gente nunca sabe o dia de amanhã, mas com um câncer batendo na porta, eu fiquei pensando de, e se eu morrer? Quem é que vai cuidar da minha filha? Foi assim, um terror, um terror. Ficar pensando na possibilidade de não estar lá pela minha filha e eu não quero nunca mais passar por algo assim, claro. Não tem como a gente prever essas coisas. Mas eu quis compartilhar aqui a minha experiência, porque quando eu estava pesquisando sobre o assunto, eu vi vídeos e mais vídeos e mais vídeos. E para mim foi muito bom ter assistido aqueles vídeos, saber um pouquinho como que ia ser, como que funcionava, porque eu estava completamente apavorada e eu imagino que toda pessoa que vai passar por esse procedimento deve estar com medo. Pesquise, tem muitos médicos que falam sobre o assunto aqui no YouTube, e eu vi um médico falando a seguinte frase: que se for para ter um câncer, que seja de tireoide, porque é o mais tranquilo de todos. Então eu não sei se você entrou nesse vídeo pesquisando sobre a biópsia, mas se for o caso, tenta se acalmar. Tenta se acalmar, nada está escrito sob pedra. Eu precisei fazer 2 biópsias para descobrir que é benigno. Então, pesquise sobre o assunto, converse com seu médico e faça todos os exames necessários, porque tudo tem solução. Muito obrigada por vocês me permitirem esse momento aqui. Obrigada por assistir e até a próxima.